Bom, boa noite, professora Rosane e demais colegas que tiverem a oportunidade de assistir essa aula. Ela é uma aula feita com o balão tradicional, aquele que todos fizeram. Porém, eu consegui aqui um globo inflável, vejam bem, em forma de balão. Aproveitei a oportunidade, por se tratar de um globo, de contar um pouco da história das grandes navegações que eram feitas principalmente ali entre o século XIV e XVI. Por que XIV e XVI? Porque são objetos do conhecimento que eu resolvi escolher de acordo com a nossa base nacional comum curricular. Então ali o objeto se chama Descobertas Científicas e Expansão Marítima. Né? E a habilidade que eu vou proporcionar a vocês, no caso os meus alunos, né? E a vocês que estão tendo essa oportunidade, esta habilidade consiste em comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos 14 e 16. Bem, dito isso, eu vou tentar explicar para vocês aqui os alinhamentos, os rabiscos que eu fiz aqui no globo e o porquê desta lógica. Pessoal, eu vou falar para vocês das naus portuguesas. Naus são como se fossem caravelas, certo? Mas são caravelas muito maiores, muito mais resistentes, que eram usadas pelos portugueses, né, quando eles pegavam o além-mar, quando eles quando eles desbravavam o mar, né, em busca de novos descobrimentos. Então, por exemplo, aqui, a pergunta que se faz para a turma é a seguinte: de que maneira essas naus, que aqui eu vou chamar de caravelas para a nossa aula, tá? Mas já fiquem cientes que são naus, tá ok? Como os grandes navegadores faziam para poder ter controle das suas caravelas no meio do oceano? Tá? Essa pergunta é o que vai nortear a nossa aula de hoje. É um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples até onde eu compreendi e consegui assimilar desse conhecimento. Também quero deixar registrado aqui que é uma pesquisa que ainda está em andamento. Ela precisa ainda ser aperfeiçoada, mas eu consigo desde já dar uma introdução um pouco mais simples, mais simplificada de que noção tinham que ter os navegadores para poder pegar o oceano. É uma explicação básica, tá bem? Então vamos lá, deixa eu apontar para vocês aqui. Aqui, ó, levando em consideração as constelações, certo? Nós temos aqui o Cruzeiro do Sul, que fica no hemisfério sul, certo? E aqui no hemisfério norte nós temos a constelação da Ursa Maior. Aliás, perdão, Ursa Menor. Aqui na ponta da Ursa Menor nós temos a estrela polar, certo? E por que esse risco? E também por que este risco partindo do Cruzeiro do Sul? A resposta é simples. Os grandes navegadores, quando partiam de Portugal rumo ao Brasil ou rumo à África, veja bem que está ao contrário aqui o globo, né? Aqui na câmera aparece num ângulo diferente, mas numa aula convencional, numa turma convencional, apareceria corretamente, tá? Mas assim, ó, os navegadores, quando partiam daqui com suas caravelas, eles observavam o céu. Ou seja, essas estrelas que estão aqui, elas estão acima do globo, certo? Então, para poder saber para onde ir, teria que se saber aonde as estrelas estavam. Para quê? Para poder desviar das estrelas, ou seguir o curso natural delas. Se estivessem indo em direção aos Estados Unidos, por exemplo, teria que se seguir a rota dessa constelação da Ursa Menor. Mas como o caso aqui era rumo a terras desconhecidas, em especial o Brasil, estava se navegando até o hemisfério sul. Portanto, os navegadores teriam que desviar as estrelas que estavam aqui, para poder descer até aqui. Como é feito esse desvio? Através de alguns aparelhos, certo? Um deles é chamado de balestilha, tá? Conforme eu vou mostrar na foto aqui para vocês, vou dar um pause, vai aparecer.
certo? Veja bem que essa balestilha, o cidadão, o navegador que está no navio, ele consegue medir a altura da estrela. Então ali há um seno, aliás, um cateto oposto, um cateto adjacente e uma hipotenusa. A hipotenusa aponta diretamente para a estrela. Ou seja, quanto mais alto, quanto mais baixa está uma estrela, isso significa, durante a noite, né, que é quando ele obviamente vai conseguir observá-la, quanto mais baixa ela tiver, menos tempo ele percorreu com o navio. Daqui 1 hora, mais ou menos, ele vai voltar a perceber onde é que está a estrela está mais alta. E daqui mais uma hora, a estrela está um pouco mais alta. O que significa isso? Significa que o globo está em constante movimento de rotação e, obviamente, as estrelas vão se deslocar. Tá, mas para que acompanhar a altura das estrelas? Bom, isso é comparado, aí se existe um motivo para isso. Tá? E se usa um outro aparelho, juntamente com a balestilha, que se chama ampulheta. Então, se poderia calcular, através do cálculo do tempo da ampulheta, que é aquela areia que vai descendo gradativamente, poderia-se ter uma estimativa de quanto tempo demora uma estrela para se deslocar no céu gradativamente. Então, por exemplo, se a ampulheta demorava um X de tempo para aquela areia descer, e a estrela se afastava dela mesma tantos metros, vamos supor, né? Então se poderia ter uma noção de quanto tempo o navio a caravela se deslocou pelo oceano. Entenderam? Então há essa relação entre o tempo da ampulheta e o tempo de deslocamento da estrela no céu através da balestilha. Tá bem? Agora voltando aqui pro raciocínio do globo, deixa eu mostrar para vocês. Certo. Obviamente, se as caravelas estivessem partindo aqui do hemisfério sul, eles não teriam acesso a essas estrelas do hemisfério norte. Eu vou mostrar para vocês também uma imagem de um mapa portulano, que é um mapa antigo, que era feita pelos grandes fabricantes de mapa na época, a qual não me recordo agora o nome, mas eles serviam aos reis, principalmente, né, da Europa. E num desses mapas tem a presença da bússola. Vocês podem observar que essa bússola aparece várias vezes distribuídas nesses mapas. Vocês podem ver. Tá? Vocês também podem ver que os riscos, as divisões que tem no globo não são divisões retas, né? São divisões de riscos difusos. São vários riscos que apontam para vários pontos, onde significam ser as rotas marítimas. Certo? Cada deslocamento de uma rótula para outra tem um afastamento de 10 graus. 10 graus. Por que 10 graus? Porque 10 graus está relacionado ao norte magnético, que é diferente do norte geográfico. Ou seja, o que é o norte geográfico? Vocês podem ver aqui no balão que esses riscos retos, apontando sempre para o norte, é o norte geográfico. Isto é uma maneira contemporânea e moderna de dividir o globo. Mas através daquele mapa antigo que eu mostrei para vocês, as divisões estão feitas com um ângulo de 10 graus. Sempre nesse ângulo aqui, ó. E o motivo disso é porque existe uma coisa chamada norte magnético. O norte magnético não é aqui, em cima. É um pouco mais para o lado do planeta. Então esse é o motivo principal do porquê os riscos são desta forma. Certo? E é o motivo também do porquê que foram catalogados essas rotas marítimas dessa forma que eu mostrei para vocês no mapa anterior. No mapa anterior haviam várias rosas dos ventos, né, que significavam ser as bússolas, usadas também pelos grandes navegadores, apontando para as direções. Geralmente cada bússola que havia espalhada significava uma ilha.
ou seja, o navegador, deixa eu encontrar aqui, o navegador, por exemplo, se houvesse uma bússola aqui, né, apontando para várias rotas, aqui significava que tinha uma ilha, né? A caravela chegou até essa ilha e registrou a bússola aqui. E essa bússola aponta para várias outras ilhas, né? Então era como se fossem estradas imaginárias, né, catalogadas por esses navegadores. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de um aplicativo muito importante para quem for dar esse tipo de aula. Tá? Eu estou dando essa aula aqui demonstrando como eu daria uma aula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, mas ele também é uma experiência que vocês podem usufruir e aplicar nas aulas de vocês, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um aplicativo que se pode colocar no celular, que ele é muito interessante. Ele filma o céu e projeta as estrelas em tempo real. Conforme tu mexe o celular, tu enxerga as estrelas, onde estão posicionadas as estrelas do universo, podendo ver as constelações, onde é que estão os planetas, né? E isso é uma coisa que vem muito a calhar nessa didática sobre as grandes navegações. Antigamente se tinha esses aparelhos que eu citei, a bússola, a ampulheta, né, a balestilha, a esfera armilar, e hoje graças a Deus nós temos a tecnologia, né? Nós podemos fazer uma observação, usar os colegas, os alunos da turma, para fazer com eles uma observação de campo, não através de um telescópio, mas sim através desse aplicativo que é colocado no celular, que ele vai identificando as estrelas no céu e mostrando em tempo real onde elas estão. Né? Através desse exercício a gente consegue ter uma noção, na prática, de como faziam os grandes navegadores para navegar através das estrelas. Eu não tenho aqui a possibilidade de mostrar na prática como funciona isso, mas eu saberia aplicar isso aí, tá bem? Tá bem? Então, dito isso, chegamos ao final desta aula e eu espero poder ter conseguido inspirá-los, né, a seguir adiante nesse contexto da nossa licenciatura. Tá ok? Muito obrigado e uma boa noite.